E aí, gente, tudo bem? Como vocês estão? Vamos a mais uma correção. A atividade de hoje é sobre as vanguardas europeias, né? Vocês devem ter respondido, com certeza. Espero que não tenham tido muitas dúvidas e vamos aqui às questões, né? São questões que vão nos ajudar a entender mais um pouquinho o que são as vanguardas europeias, né? Vamos lá. A primeira questão foi colocada aqui uma pintura de Lazar Segal, né, que ele vai falar sobre o navio de imigrantes. E ele faz a seguinte pergunta, né? Esta imagem é a reprodução de quê? Essa imagem é uma reprodução de quê? Assim, essa pintura aqui, que foi colocada aqui, é uma pintura impressionista, marcada por pinceladas soltas e pela temática da imigração americana para o continente europeu? Não, não é. Não é uma pintura impressionista. Não é uma pintura impressionista, ok? Letra B. É um mosaico cubista, caracterizado pelas formas geométricas que procuram salientar a esperança daqueles que se dirigem para terras estrangeiras? Nunca, né? Não tem nada a ver com o cubismo. O cubismo aqui ele vai valorizar a questão das formas geométricas. A gente não vê isso nessa pintura aqui. Letra C. Uma pintura expressionista que reforça o sofrimento dos que se deslocavam em um contexto de perseguição e intolerância? Sim, gente, é uma pintura expressionista. Nessa pintura aqui, o poeta, o pintor, o poeta não, desculpa, o pintor, ele vai reforçar o sofrimento das pessoas que estão sofrendo, né? Ó, aqui demonstra o sofrimento das pessoas. Embora você dê uma olhada assim, você não entende muito bem, mas você consegue ver, ó, as pessoas aqui todas uma em cima da outras, amontoadas, né? E estão no navio aqui, olha. No navio, tentando, né, sobreviver, sair do seu país de origem para tentar uma vida melhor, né? Estão aqui, ó. Era um sofrimento só que eles passavam. Então, o pintor tentou retratar isso aqui. Então, aqui, gente, é a letra C, aqui é uma pintura expressionista. Não é surrealismo, porque aqui o surrealismo é valorizar o surreal, aquilo que não tem muito a ver com a realidade, aqui não é futurismo, então ele não está valorizando nada de modernização. Então, aqui é a letra C. Vamos à segunda questão. A segunda questão vai falar sobre o surrealismo, né? O que é o surrealismo? Aqui já está dizendo, né, que o surrealismo buscou a comunicação com o irracional, com o ilógico, aquilo que está além do que é real, além do que pode ser imaginável, o inimaginável. Então, no surrealismo, eles vão valorizar a morte, vão valorizar os sonhos, vão valorizar a inconsciência das coisas, a inconsciência e a inconsistência das coisas, né? E ele coloca aqui, deliberadamente desorientando e reorientando a consciência por meio do inconsciente. Vamos ver aqui. Verifica-se a influência do surrealismo nos seguintes versos. Que versos tem essa comunicação irracional e ilógica aqui, né? Surreal, tentando retratar o inconsciente. Vamos ver. O gatinho faz pipi com gesto de garçom de restaurante. Não é. A igreja era grande e pobre, os altares humildes, havia poucas flores. Aqui é Manuel Bandeira, né? Aqui é Carlos Drummond de Andrade. Não. Nunca me esqueci desse acontecimento nas minhas vidas retidas, tão fadigadas. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho, no meio do caminho tinha uma pedra. Não. E nas bicicletas que eram poemas. Olha só, bicicletas, poemas? Como é que uma bicicleta vai ser um poema, né? Chegava e meus amigos alucinados, olha só, loucos, inconscientes, alucinados, sentados em desordem aparente. O que é que diz aqui? Olha, desorientado, inconsciente, irracional, ilógico. Olha só o que é que diz aqui. Vamos lá. Eles engolir regularmente seus relógios. Engolir relógios. Enquanto o hierofonte armado cavaleiro movia inutilmente seu único braço. O cavaleiro que só tinha um braço. Olha só. Aqui, gente, é o surrealismo. Coisa de louco mesmo, tá? Então é a letra D.
E aqui a letra E não é. João Cabral de não é. Então aqui vai ser a letra D, tá? A letra D que tem a ver com surrealismo. Vamos lá na questão 3. Após estudar, que vai falar de Anita Malfatti. Após estudar na Europa, Anita Malfatti retornou ao Brasil com uma mostra que abalou a cultura nacional no início do século XX. Elogiada por seus mestres na Europa, Anita se considerava pronta para mostrar seu trabalho no Brasil, mas enfrentou duras críticas de Monteiro Lobato, com a intenção de criar uma arte que valorizasse a cultura brasileira. Anita Malfatti e outros artistas modernistas, o que eles buscaram, né? O que a Anita Malfatti e os outros artistas modernistas eles queriam, né, com essa intenção de valorizar a cultura brasileira, mostrando aquilo que era mais moderno na época, né, que tinha a ver com as vanguardas europeias, só que ela foi duramente criticada. Vamos ver aqui na questão 3, né, diz assim, letra A. Buscaram libertar a arte brasileira das normas acadêmicas europeias, valorizando as cores, a originalidade dos temas nacionais? Sim, sim, eles procuraram libertar a arte brasileira com as normas acadêmicas europeias, das normas acadêmicas europeias. Porque antes, gente, antes das vanguardas europeias, antes do modernismo surgir no cenário da literatura, no cenário artístico, o que era considerado arte era só aquilo que estava de acordo com a norma acadêmica europeia. Eles veio libertar a arte brasileira dessas normas acadêmicas, que a gente chama de academicismo. Veio libertar, trazer liberdade ao produzir a sua arte, ao produzir os seus poemas, ao produzir a sua prosa, ao produzir a música também, a música também procurou libertar também, e a pintura e a escultura também, no caso aqui da Anitta e outros artistas, né? Quando ela fala de artistas, fala não só das pessoas que pintavam, mas das pessoas também que produziam textos também, e música. E a letra B não é, eles não defendiam a liberdade limitada de uso de cor, não defendiam isso, eles não tinham essa questão da restrição, da irrestrição, representava a ideia de que a arte deveria copiar fielmente a natureza, não. Tendo com finalidade a prática educativa, não venha trazer isso, não. Mantiveram de forma fiel a realidade nas figuras retratadas, defendendo uma liberdade artística ligada à tradição acadêmica, nada a ver com tradição acadêmica, eles eram contra a tradição acadêmica, queriam quebrar essas cadeias que a tradição acadêmica trouxe na arte, que o artista ficava até que um meio podado, né? Não tinha tanta liberdade para fazer suas produções, porque tinha uma norma a ser seguida, tinha um modelo clássico a ser seguido. Eles queriam quebrar com esses padrões aí, esses padrões do que seria arte, do que seria literatura, e trouxeram inovações em tudo. Buscaram a liberdade na composição de suas figuras, respeitando limites de temas abordados? Não procuravam. A palavra de ordem é que era a liberdade, era ultrapassar todos os limites possíveis para poder produzir a sua arte, tá? E vamos lá, questão 4. Olha a questão 4. Eu não coloquei aqui, né, gente, alternar a questão, mas aqui é a questão 4. Tá bom? É a questão 4 aqui, onde tem um quadro da Tarsila do Amaral. Olha só como ela começou a produzir os quadros dela, né, valorizando as linhas retas, as figuras geométricas e aqui o cotidiano, né, a vida das pessoas humildes, das pessoas simples, né. O nome desse quadro aqui é Mamoeiro. E vamos lá. O modernismo brasileiro teve forte influência das vanguardas europeias. Forte influência das vanguardas europeias. O modernismo brasileiro, tá? A partir da Semana de Arte Moderna, esses conceitos passaram a fazer parte da arte brasileira definitivamente. Nós vamos estudar a Semana de Arte Moderna e vamos estudar também o modernismo, para a gente entender melhor isso aqui. Tomando como referência o quadro, o quadro Mamoeiro, identifica-se que nas artes plásticas, né? No caso na pintura, a imagem passa a valer mais que as formas vanguardistas? Não.
B. A forma estética ganha linhas retas e valoriza o cotidiano. Foi o que eu disse aqui, olha, as linhas retas sendo valorizadas. Ó. Olha só as linhas retas sendo valorizadas aqui. O cotidiano, ó, o cotidiano aqui. Uma mulher aqui com duas crianças, uma lá na porta, uma roupa aqui estendida. Então, aqui é a vida simples, do cotidiano. Isso aqui, gente, não era retratado antigamente nas pinturas. O que era retratado nas pinturas era só a natureza, eram os feitos heróicos, era coisa desse tipo que era retratado. Não era retratado coisas do cotidiano. Então, aqui, ó, vai ser a letra B. A forma estética ganha linhas retas e valoriza o cotidiano. A natureza passa a ser admirada como um espaço utópico? Não, nada de utopia. Utopia é aquilo que não pode ser realizado, né? Então, nada de utópico. A imagem privilegia uma ação moderna industrializada? Não, aqui não tem nada de indústria. A vida simples, moderna, do cotidiano. Formas apresentam contornos e detalhes humanos? Não. Então, aqui, ó, é a letra B. Vamos à questão 5. A questão 5 diz o seguinte: As artes com suas vanguardas e seus desafios estéticos ganharam espaços históricos no mundo capitalista. Picasso, Van Gogh, Salvador Dalí, Miró e tantos outros pertencentes a essas vanguardas. Foi o que eles fizeram, vamos ver aqui. Foi o que eles fizeram. Mantiveram as tradições culturais do Ocidente, reafirmando o valor da estética do classicismo? Não, gente, isso aqui está fora. Classicismo, tradição, manter a tradição da cultura do Ocidente, valorizar o classicismo? Não, de forma alguma. Eles vão valorizar, eles são, pelo contrário, eles são contra a tradição cultural e a estética do classicismo. Letra B. Romperam com os modelos acadêmicos da época, mudando as regras no mercado das artes? Sim. A palavra de ordem aqui, a palavra mais importante aqui é romper. Eles romperam com os modelos acadêmicos da época. Romperam com aquela ideia de que a arte era aquela coisa bonitinha, comportadinha, que só pintava o bonitinho, o organizadinho. Não, né? Eles romperam com esses modelos acadêmicos aqui, é a letra B. Letra C. Foram bem aceitos pelo público europeu na época, sendo exaltados pelas suas ousadias? Nunca. Eles foram duramente criticados, principalmente aqui no Brasil, os artistas brasileiros foram duramente criticados na Semana de Arte Moderna por tentar trazer, por tentar mostrar uma arte que rompia com esses modelos clássicos. B. Conseguiram espaço imediato nos grandes museus, tendo uma aceitação popular indiscutível e surpreendente? Nunca. Eles não conseguiram espaço imediato. Agora, essa arte, ela tem grande espaço, né? Mas antes, quando eles chegaram, no início do século XX, em 1922, eles não conseguiram esse espaço. Renovaram a forma de fazer arte no Ocidente, mas ficaram restritos ao mundo acadêmico e intelectual do século XX? Não, não ficaram restritos de forma nenhuma. Eles foram para frente e essas inovações estão aqui hoje. Por isso que a literatura que nós temos hoje ela é diferente, né? Uma literatura mais abrangente, uma literatura mais livre de técnicas, de regras. Não é que hoje você não pode escrever mais, né? Fazer um poema conseguindo métrica e rima. Agora o poeta é livre para escrever o poema assim como ele quiser. O poeta ele pode escolher fazer uma poesia seguindo a métrica, a rima, usando aquelas palavras pomposas, ou ele pode fazer um poema mais livre, um poema com versos brancos. Isso é um poema que não vai se preocupar com rima e com métrica. O poeta ele tem liberdade agora para produzir os seus poemas, fazer sua produção usando a linguagem que ele quiser. Vamos lá. Questão 6. Centrando-se assim no moderno, faziam apologia da velocidade, olha só, da máquina, do automóvel. Um automóvel é mais belo que a vitória de Samatrócia, dizia Mariné no seu primeiro manifesto.
Aí ele coloca aqui, ó, vou voltar aqui. Centrando-se assim no moderno, fazia apologia da velocidade da máquina do automóvel, da agressividade, do esporte, da guerra, do patriotismo, do militarismo, das fábricas, das exaltações ferroviárias, das multidões dos locomotivos, dos aviões, enfim, de tudo quanto exprimisse o moderno nas suas formas avançadas e imprevistas. Então aqui, será que movimento de vanguarda é esse? Será que vanguarda artística é essa que vai valorizar a modernidade, vai valorizar a máquina, vai valorizar as fábricas, vai valorizar o militarismo, o patriotismo, as locomotivas, os aviões, vai valorizar tudo aquilo que exprime o que é moderno? Será qual é a vanguarda artística? É o cubismo? Não. É o futurismo? Sim. O futurismo ele vai valorizar aquilo que representa a modernidade. Na época em que elas surgiram, era moderno. O que era moderno eram as fábricas, o que era moderno eram os aviões. Hoje em dia não é uma coisa comum para a gente, né? Mas na época em que surgiu era o que tinha de mais moderno, era a eletricidade, era o movimento das ruas, isso era o modernismo. Então, é o futurismo. É o surrealismo? Não, é o dadaísmo, é o impressionismo? Não. Questão 7. A sétima questão. Sobre as vanguardas europeias, é correto afirmar exceto. Exceto é aquilo que não é correto afirmar. Vocês vão ter que marcar aquilo que não é, não está falando sobre as vanguardas europeias. Vamos lá. Entre suas principais manifestações está o cubismo. O cubismo é uma vanguarda? É. O futurismo, o expressionismo, dadaísmo e surrealismo? São. Todos surgidos na Europa no início do século XX? Sim, está correto. Certo? As tendências literárias que compuseram as vanguardas europeias estavam unidas por um único projeto artístico. Vamos dizer que projeto é esse? Cuja proposta era de retomar as ideias clássicas nas artes e na literatura. Nunca. Eles romperam com essa ideia clássica nas artes e na literatura. Então, aqui é a letra B. É a letra B que é a errada. Então, marca aí a letra B. As vanguardas europeias influenciaram as artes do mundo ocidental de maneira contundente. No Brasil, as inovações nas artes e na literatura ficaram conhecidas como modernismo. Sim, nós vamos estudar essa escola literária que é chamada modernismo, tá bom? Ela foi ela recebeu forte influência das vanguardas europeias. A palavra vanguarda tem origem do francês avant-garde, que significa o que? Marcha na frente? Sim. Não havia um projeto artístico em comum que agregasse os artistas da vanguarda em torno de uma única proposta. Contudo, estavam unidos por uma mesma causa, a de inovar as artes e romper com os padrões clássicos vigentes. Então, gente, a letra E também está corretíssima. Então, aqui a letra que vocês devem marcar é a letra B. É o exceto, aquilo que não é, tá? Então, gente, eu espero que vocês tenham entendido sobre as vanguardas europeias. Elas foram muito importantes porque, graças a elas, a literatura e a arte é o que é hoje. Uma arte libertária, uma arte em que o artista ele tem liberdade para criar, ele pode usar a expressividade da forma que ele quiser, coisa que não existia antes, né? Então, no início do século XX, com as vanguardas europeias, foi possível isso acontecer. Então, gente, tchau. Espero que vocês tenham entendido e até a próxima, tá?